coração. Declare isso mais uma vez. Igual ao teu, Declare. meu mestre, e dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, e dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Você que está em casa, está assistindo. A palavra de Deus diz que nosso coração é enganoso. E a palavra também nos diz que sobre tudo que devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. E guardar o coração, igreja, é andar em obediência a Cristo. É andar em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes a luta vem, a tempestade vem, a crise, as situações difíceis das nossas vidas, elas chegam até nós. Mas se você obedece, se você crê na palavra do Senhor, se você tem uma vida com Deus, se você entrega realmente o seu coração, os seus caminhos diante do Senhor, a sua casa, a sua família, entenda, Deus Ele vai te dar a vitória. Deus Ele vai te conduzir para um lugar melhor do que você está. Mas coloca a sua vida diante do Senhor. É importante você colocar a sua vida e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso da Tua palavra, preciso da Tua presença, preciso do Teu amor, preciso da Tua misericórdia, da Tua graça. Que seja o Senhor a conduzir a minha vida. Que seja o Senhor, meu Pai, a trazer direção de tudo aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Eu dependo de Ti. Eu confio em Ti. Eu creio que o melhor está por vir na minha vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem me abençoado. Que o Senhor vai endireitar os meus caminhos. Que o Senhor vai conduzir a minha vida para que eu possa viver o melhor em todas as áreas da minha vida. Amém. Igreja, hoje é o primeiro culto da família do segundo semestre de 2021. E eu quero te fazer algo profético com você nesta noite. Eu quero convidar toda a igreja, todos nós nos ajoelharmos para consagrar esse segundo semestre, para a gente declarar, para nós declararmos como igreja que esse segundo semestre será um semestre abençoado, será um semestre que Deus vai nos surpreender, será um semestre em que Deus vai derramar algo novo sobre nossas vidas. Isso, coloque de joelho na presença do Senhor, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, diante do Teu altar, nos colocamos nessa noite e apresentamos esses 6 meses de 2021, Pai. Nós consagramos, Senhor, esse segundo semestre. Que os Teus anjos sejam liberados para trabalhar por cada um de nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. E eu vim orar, meu Pai, profetizando, Senhor, que até o último dia de dezembro o Senhor irá surpreender a Tua igreja, meu Pai. O Senhor derramará algo sobre nós. Por isso estamos aqui, meu Pai, consagrando, Senhor Deus, consagrando a nossa casa, consagrando, meu Pai, a nossa família, consagrando nossos projetos, nossos sonhos. Meu Pai, que os Teus anjos estejam diante de nós e adiante de nós, para nos guardar, para nos livrar de todo mal e também para nos abençoar, meu Pai. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, que não venha faltar nada, Senhor Deus, e que o Senhor venha nos surpreender. Se é cura, meu Pai, que nós precisamos, o Senhor vai curar. Se é restauração que nós precisamos, o Senhor é Deus de restauração. Se é de portas abertas, o Senhor Deus é um Deus que abre porta e ninguém pode fechar. Por isso colocamos nossas vidas
ó Deus, em total entrega. E confiamos, Senhor, confiamos que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhará nesses 6 meses, Senhor Deus. Levanta as suas 2 mãos e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu recebo força e recebo unção do Senhor para que eu possa avançar e conquistar tudo que o Senhor tem para mim nesse 2º semestre, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: quantos podem aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, por gentileza. Eu quero soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos, tá ok? Salinha das crianças liberada, por gentileza, em nome de Jesus. Eu sou a Priscila Prado, a coordenadora pedagógica da creche Vó Zizi, e estou aqui para agradecer a você que tem semeado, que tem plantado a sua semente na nossa creche, no nosso projeto. Louvamos a Deus porque ali com a sua semente a gente consegue gerar 10 empregos, gerar pessoas que estão ligadas conosco a atender aquelas crianças. E ali nós temos as crianças atendidas em período integral, no horário de 8 às 5 da tarde. A criança recebe 5 refeições diárias, tem as atividades pedagógicas, a recreação, e nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida e pedir que você continue contribuindo, continue sendo essa semente de bênção que tem fortalecido a nossa estrutura. Louvamos a Deus pela sua vida e quero deixar aqui em nome das crianças o nosso muito obrigado. O que te leva a sair da cama todos os dias? Sonhos, desejos, pessoas. A vida passa muito rápido e é muito frágil. Por isso é preciso fazer cada momento valer a pena. O que você tem feito para viver dias melhores? Em julho, descubra-se, reinvente-se e viva dias de plenitude. Em todas as igrejas Sara. Eu sou a Priscila Prado, a coordenadora pedagógica da creche Vó Zizi, e estou aqui para agradecer a você. O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Jesus está vivo. Vamos juntos celebrar sua vitória. Culto de Santa Ceia, dia 11 de julho, em todas as salas. Glória a Deus, boa noite, igreja. Sejam bem-vindos, mais um culto da família, primeiro culto da família do 2º semestre, né, de julho. Quantos estão com a expectativa daquilo que Deus pode fazer na tua história, na tua vida? Diga amém, igreja. Deus vai te surpreender, amém? Deus é um Deus que surpreende, amém? Igreja, antes da gente começar aqui o nosso culto, é importante lembrar que essa semana agora teremos Sara Conference, né? Nosso principal evento da Sara Nossa Terra, que acontece no Arena Hall, lá em Vicente Pires. Então, um momento muito importante para nós como igreja, e eu acredito que Deus tem algo para fazer na tua história nesse lugar, nesse ambiente, amém? Então, fica aí. Amanhã começaremos a semana de santificação às 6 horas da manhã, momento de oração com os coordenadores, né, das igrejas, pelo Instagram. Então a gente vai se conectar ali, receber uma palavra e vamos ter um momento de oração através do Instagram, ok? Então esteja conosco essa semana de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, ok? Vamos lá então, vamos de palavra. Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor.
mais uma vez. Meu Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, pois o Senhor é um Deus fiel, um Deus que está aqui neste lugar, um Deus que muda realidades, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que sara. Senhor, que o Senhor possa surpreender cada um de nós. Nós colocamos diante do Senhor nossas casas, nossas famílias, colocamos nossas mentes, nossos corações e pedimos que o Senhor possa nos visitar poderosamente. Cada pessoa que está nos assistindo em casa, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui presencial, Senhor, que o Senhor possa gerar fé, que o Senhor possa trazer entendimento, compreensão, à luz da Tua Palavra, para que possamos sair daqui dessa noite diferente como entramos. Por isso, abençoe este lugar, abençoe cada um de nós, de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando a série Abrindo as Fontes, né? Nós estamos no final dessa série, hoje é a 11ª palavra, e quero trazer algo bem interessante para você, que eu quero que você abra o seu coração, permita que Deus fale contigo, porque eu acredito que a Bíblia, ela traz muitas coisas que nós vivenciamos nessa terra. A Bíblia, ela fala conosco, porque muitos episódios de homens que estão descritos na Bíblia, foram pessoas que passaram por situações como eu e você, né? E todos nós estamos suscetíveis a passar por dificuldades, a crises, a conflitos. Só que a palavra de Deus, ela tem direção para nós, ela tem entendimento. É isso que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Eu quero começar abrindo o livro de 2 Reis, Novo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Presta atenção, igreja, essa frase é sua, essa frase parece conosco. Por que, igreja? Como assim, pastor? O lugar que habitamos diante da tua face é estreito de nós, é estreito demais para nós. Sabe o que significa isso? A nossa vida precisa dilatar, a nossa vida precisa romper em algumas áreas de nossas vidas. E é isso que Deus está falando através dessa palavra. E às vezes nós enfrentamos situações em nossas vidas, igreja, que a gente precisa dilatar, que a gente precisa vivenciar coisas novas. Quantos querem viver coisas novas nesse segundo semestre, na sua vida, na sua família? Eu quero que você compreenda isso. E quando a Bíblia fala de algo estreito, ela está falando muitas vezes de um conflito, de uma crise, de uma dificuldade, de algo que você passa na sua família, na sua vida emocional, sua vida sentimental, na sua vida financeira. Deus quer aumentar, Deus Ele quer, queridos, que você viva coisas novas na sua vida. Posso ouvir amém, igreja? Qual que está apertado hoje na sua vida? Que você entende que precisa ser dilatado, que você sabe que você precisa que Deus amplie um território novo para você. Deus tem isso para nós. E a expressão que diante da tua face é o melhor de tudo. Porque, igreja, tem momentos em que a nossa vida está estreita. Sabe por quê? Porque nós estamos longe de Deus. E quando nós estamos longe de Deus, as trevas, elas se levantam contra nós. E nós estamos numa batalha espiritual. Sabe, às vezes que você está passando, você fala, mas poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo no meio da minha família, eu não estou entendendo o que eu estou passando na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida emocional. Ei, irmão, nós temos uma batalha espiritual. Nós estamos enfrentando uma luta espiritual dia após dia. Mas Deus está falando para mim e para você, que Ele quer dilatar, que Ele quer aumentar o seu território, para que você avance, para que você conquiste coisas novas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas esse aqui não era o caso deles. Eles estavam diante de um profeta, e nós temos o nosso profeta, que é o Senhor Jesus. Por isso é importante você entender, igreja, que nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de fidelidade, de obediência a Ele. Porque isso é poderoso, falar, Senhor, eu estou diante do Senhor, eu estou na Tua presença, eu cumpro aquilo que eu preciso cumprir, eu sou fiel a Ti, eu tenho andado nos Teus caminhos. Esses homens, eles poderiam simplesmente não dizer nada,
Sabe de uma coisa, igreja? Tem pessoas que se conformam com o sofrimento. Tem pessoas que olham para o sofrimento e falam assim: mas isso é o meu karma. Eu acho que é normal, todo mundo passa por isso. Sim, igreja, deixa eu te falar, tem verdade nisso. Todos nós vamos passar por dias ruins. A Bíblia fala que o dia mau vem para as pessoas boas e para as pessoas ruins. Ninguém está livre de enfrentar a dificuldade, de enfrentar o sofrimento. Mas o grande lance, a grande questão é como nós enfrentamos o sofrimento que nós passamos. Como você enfrenta o sofrimento que você passa? Ou nós aceitamos, ou nós enfrentamos. Ou nós falamos: eu não aceito essa situação na minha vida. E as pessoas que não estão em Deus, elas acham que o sofrimento é assim, que elas devem se conformar. Irmão, não se conforme com aquilo que você não quer, que você não quer viver. Não se conforme com a realidade que você está vivendo hoje, mas que você não quer viver. Se levante, lute, enfrente essa situação. Se a situação que hoje você está vivendo não te traz paz, não te traz satisfação, não te traz realização, você não pode aceitar isso. Se tem te colocado para baixo, se tem tirado a sua paz, se tem roubado a sua vida, se tem te colocado num conflito, você não pode aceitar isso. Pois estou tentando dizer amém, igreja. Sabe por quê? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que lutou. A gente viu um filme ontem aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Como aquele homem foi extremamente ousado na sua vida. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, igreja, é nunca nos conformarmos com o sofrimento. É sempre partir para cima, é sempre lutar, é sempre batalhar, é repreender o sofrimento, repreender a dor. E entender que nós temos autoridade. Presta atenção, igreja. Jesus nos reveste de autoridade. E nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu para repreender, para declarar, para não aceitar situações de nossas vidas. Tem pessoas que estão acometidas de uma enfermidade e elas aceitam aquela enfermidade e pronto. Já conseguem enxergar até a morte, conseguem enxergar até o caos, conseguem enxergar até a dificuldade, o problema, conseguem enxergar somente a situação ruim. Ei, deixa eu te falar algo bem sério, igreja. A Bíblia fala que você tem que andar pela fé. E sabe o que é andar pela fé? É você enxergar aquilo que você quer viver, não enxergar o que você está vivendo. Se você está enfermo, olhe para a cura. Profetize a cura, use a autoridade que Deus te dá para que você possa mudar a tua realidade através daquilo que você profetiza. Porque há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Então nós temos que entender que você precisa, que nós precisamos usar a autoridade para ordenar, porque o mal tem que sair, ele tem que ir embora, ele tem que deixar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Quando estão dizendo, diga amém mais forte, igreja. E se você se conformar, ok, isso pode ser uma decisão sua, mas você precisa entender que se você se levantar, igreja, se você orar, se você clamar, se você entender quem você é no projeto, no reino de Deus, e começar a profetizar, você pode ter certeza, igreja, a tua história vai mudar. A tua história vai mudar. Eu quero que você compreenda isso, igreja, que Deus ele vai usar a tua fé para mudar a tua realidade. Deus vai usar a tua fé para que o teu espaço ele possa ser dilatado. Foi isso que os discípulos falaram para o profeta: nós queremos um lugar espaçoso, nós queremos expandir a nossa vida, nós queremos tomar posse daquilo que é nosso. E eu sei que você está aqui na igreja porque você quer viver coisas novas. Na sua casa, na sua família, na sua vida financeira. E eu sei que às vezes a gente passa situações que parece que a vida está apertada, estou num lugar apertado, sabe? Eu estou passando uma crise aqui, está trazendo um aperto no meu coração, na minha vida, isso está me deixando em crise. Eu estou passando por um aperto financeiramente falando. Ei, igreja, Deus, Ele tem algo para fazer na tua história. Se você agir pela fé, Deus vai usar da tua fé para mudar a tua realidade. Deus vai usar da tua fé para te levar a viver coisas novas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Só que eu preciso que você entenda: a fé é ação, a fé é movimento, a fé é atitude.
Por isso que eu amo a igreja. Sabe por quê? Que todos nós que entramos aqui neste lugar é porque estamos buscando algo. Nós não estamos aqui para encontrar pessoas somente, não estamos aqui para estar num lugar somente, nós estamos aqui para receber uma palavra, estamos aqui para ser ministrado pelo poder do Senhor, estamos aqui para receber algo de Deus para nossas vidas. Então entenda algo na sua vida, igreja. Então não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui falando: pastor, a minha vida está apertada financeiramente, o meu casamento, a minha família, eu estou passando aperto com o meu emprego, com o meu trabalho. Eu quero que você entenda, igreja, Deus te trouxe aqui para que você entenda que se você tomar uma provisão, se você se levantar através da tua fé, Deus vai mudar a tua realidade em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz no versículo 2 do mesmo livro: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar para que habitemos. Fala comigo assim: insatisfação precisa gerar providência. Igreja, presta atenção em 3 coisas dessa história desses homens aqui. Eles estavam numa situação de aperto, eles entendiam aquela situação, eles estavam sofrendo, eles estavam passando por aquele momento de sofrimento. E todos nós temos esses momentos de dificuldade. A gente sabe que aquele momento está ali. Só que eles não ficaram somente olhando para aquela condição. Eles falaram: olha, eu preciso tomar uma providência, eu preciso realizar, eu preciso me movimentar. Já que está difícil aqui, já que está complicado aqui, já que eu estou passando por essa situação difícil, eu preciso me movimentar. Porque se eu ficar parado, nada vai mudar a minha vida. Eu quero que você entenda, igreja, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance. Eu sempre falo para as pessoas: se você precisa avançar na sua vida, se você precisa, alcançar coisas novas na sua vida, você precisa fazer tudo o que está ao seu alcance. Se é a terapia que você tem que fazer, você tem que fazer terapia. Se é abrir mão de coisas, você tem que abrir mão de coisas. Porque a sua vida é muito importante para você. Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço, você tem que estar disposto a tomar uma atitude em direção daquilo que você quer viver na sua vida. Por quê? Porque não é fácil, igreja. Eu sei o que eu estou falando aqui. Quando a gente passa um momento de crise, de luta, de dificuldade, como eu já passei na minha vida, se eu ficar de braço cruzado, ninguém vai fazer por mim. Se eu ficar esperando, e a nossa fé não pode ser uma fé emocional. O que é a fé emocional? Deus vai fazer e não faz nada. Não, irmão. Deus, Ele vai fazer quando a gente se movimenta, quando a gente age, quando a gente faz, quando a gente se levanta, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente vai procurar, estudar, quando a gente vai procurar se esforçar, sacrificar, quando a gente vai fazer a nossa parte, Deus faz a dele. Foi isso que esses homens fizeram. Eles falaram: está difícil para nós. E chegou diante do profeta e falou: é o seguinte, está estreito aqui para nós, eu preciso mudar essa realidade. É interessante que a Bíblia diz, igreja, que Deus abre fontes no meio dos vales. Nós falamos esses últimos domingos sobre isso, né? O vale é uma depressão, o vale é algo que você passa, que está estreito, que está apertado. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus que abre fontes no meio dos vales. Quero que você entenda, igreja. Sabe de uma coisa, que isso aconteceu na minha vida. Gustavo, eu precisei passar por um vale para ter um encontro com Deus. Eu precisei passar por momentos difíceis na minha vida, que eu tive que olhar e falar: eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso de estar na igreja. E eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas eu, antes de me converter, eu era depressivo, eu era um jovem usuário de drogas, se envolvia com tantas coisas erradas, e a solidão, a depressão, o síndrome do pânico veio até mim e me fez uma pessoa totalmente infeliz. E eu passei por um deserto na minha vida, um deserto na minha crise de identidade. Eu não sabia quem eu era, não sabia o que eu estava aqui para viver. Apesar de ter muitos amigos, eu era uma pessoa solitária. Apesar de ter uma condição muito boa que meu pai me dava, eu era uma pessoa que não estava feliz, não estava realizada. Então tudo que eu vivi no mundo contribuiu para que eu entrasse num deserto profundo da minha vida.
Só que foi esse momento específico que Deus abriu os meus olhos. Eu procurei para a igreja, cheguei para um primo meu, que era da igreja, falei: primo, é o seguinte, eu preciso de ir para a igreja, eu não aguento mais a minha vida. Deserto. Ou seja, eu estava insatisfeito, e a minha insatisfação, Deus usou aquele momento de dificuldade que eu estava passando para transformar a minha história. E sabe de uma coisa, igreja? Às vezes você não entende, mas o momento que você está passando de dor, de luta, de tribulação, de tempestade, é esse momento que Deus está usando para que você tenha um encontro com Ele e comece a viver coisas novas na sua vida. E não foi somente assim. Depois que eu me converti, eu passei por muitos momentos também, mas eu não vou adentrar aqui, porque eu quero que você foque aqui na história desses homens, porque o profeta respondeu, olha aqui, o profeta respondeu para eles: ide. Sabe o que significa isso, igreja? Vai, eu estou com vocês, eu te apoio, o meu anjo vai estar com você. O profeta poderia dizer para eles: vocês estão folgados, porque eles chegaram diante do profeta, falaram para o profeta: olha, o lugar que nós estamos aqui é muito apertado. O profeta poderia olhar para eles e falar assim: vocês estão muito folgados, vocês têm que ralar, vocês têm que mais pagar um preço, vocês têm que mais que fazer o que tem que ser feito. Mas o profeta falou: ide. E deixa eu te falar, igreja, tudo que você está passando, você vai passar. O lugar de deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. Tudo que você está passando, dificuldade, de crise, de problema, vai passar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar a vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai largar as suas tendas, amém, igreja? Deus vai te levar para um território de bênção, de prosperidade, porque isso é bíblico. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele falou: olha, eu estou tirando vocês do Egito, mas tem um deserto. Mas a promessa era Canaã, a terra que emana leite e mel, terra de prosperidade, terra de plenitude. Eu estou tirando vocês da escravidão. A escravidão significa o mundo. Mas entre esse percurso sempre vai ter deserto, igreja, sempre vai ter deserto em nossas vidas. Sempre vai ter momentos que você vai estar por cima, mas também que você vai estar por baixo. E quando você está por baixo, presta atenção, às vezes é Deus querendo te levar para um novo território na sua vida. Às vezes é Deus querendo te mostrar para algo novo que Ele quer passar. Já pensou, igreja, se você fosse extremamente feliz e realizado em tudo que você fizesse, muitas vezes você não ia querer mudar como marido, você não ia querer mudar como pai, você não ia querer mudar como mãe, você não ia querer mudar como esposo, você não ia querer mudar como filho. As lutas, elas vêm, não é para nos derrubar, é para que a gente aprenda. É para que a gente possamos entender que nós precisamos sermos aperfeiçoados pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer te levar a lugares altos, igreja. Deus, Ele prova. Satanás, ele tenta. Deus, Ele prova. E a aprovação de Deus muitas vezes é nos levar para o deserto, é nos levar para crise, para dificuldade, porque lá nós somos exigidos de termos novas atitudes, novos comportamentos, que vai nos levar a viver coisas novas, mas principalmente que vai nos ensinar coisas que ainda não tem, que não aprendemos em nossas vidas. Amém? E o servo disse para ele, né? Versículo 3, abra o versículo 3 por gentileza, deixa aberto aqui para mim. Versículo 3, ele diz o seguinte: disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. Igreja, sabe o que significa isso? Se você coloca a sua vida diante do Senhor, se você está diante da presença do Senhor, se você pede para que Ele vá com o Senhor, para que Ele vá contigo, Deus, Ele vai contigo. Eu quero que você compreenda isso, igreja. Tudo que você fizer, peça, consagre a Deus, peça que o Senhor vá contigo, porque você vai ter sucesso. Consagre, ore. Não permita, igreja, fazer coisas na sua vida ao léu, sem pensar, sem orar, sem examinar, sem olhar e falar assim: poxa, se eu fizer isso, sem olhar os pontos positivos, os pontos negativos, sem ter paz no seu coração. A gente não pode ser uma pessoa imediatista, tomar decisões no ímpeto ali. Eu já tomei muitas decisões assim, mas hoje nós temos que ter mais cautela.
Porque eu entendo que tudo que o inimigo quer é que eu venha tomar uma atitude errada que vai prejudicar a minha história, minha família, minha casa. Eu preciso o quê? Orar, colocar minha vida diante do Senhor, colocar minha casa diante do Senhor, colocar em oração tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu quero entrar. Senhor, é da tua vontade. O Senhor quer que eu entre nesse negócio? O Senhor quer que eu entre nesse relacionamento? O Senhor quer que eu seja sócio nessa situação? Porque eu não quero dar nenhum passo sem a tua cobertura. Eu não quero dar nenhum passo que a tua proteção, ela não vá comigo. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Isso é maravilhoso. Então, igreja, é importante você entender. É importante nós entendermos, igreja, que nós temos que ter respaldo em oração, em busca, em consagração na nossa vida com Deus, para que Deus possa nos abençoar. É interessante, o primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho, num casamento em Caná da Galileia. Isso é tão interessante que o noivo chamou Jesus para um casamento. Só que Jesus não andava sozinho, né? E quando Jesus chega naquele casamento, e chega com 12 homens. Imagine, Jesus chegando com 12 pessoas, meu irmão, no casamento. Hoje em dia, né? Quando eu fui casar, minha lista de casamento tem que enxugar, né? Porque pensa no negócio caro, é lista de casamento, é buffet de casamento. Cada pessoa que vai é uma fortuna. Eu pegando aquela lista, falei, não dá, amor, tá muito caro. E riscando, e botava um, e acrescentava, e tirava. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como fazer casamento, não pode ficar falando mal da gente. Não me convidou, tudo. E Jesus chega com 12 homens no casamento. Imagina essa cena, irmão, todo mundo cheio de fome. Porque o trabalho desses caras é um trabalho árduo. Os caras chegaram lá querendo comer tudo. E de repente, Jesus chega naquele casamento e o vinho acaba. E Jesus pede para que eles tragam água. E Jesus transforma ali a água em vinho. Ou seja, igreja, aquele homem chamou Jesus para fazer parte daquele casamento. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Chame Jesus a entrar na tua história. Chame Jesus a fazer parte da tua casa, da tua família. Chame Jesus para que Ele entre na tua família, na tua casa. Às vezes você está tentando pela tua força, pelo seu jeito, da nossa força, do nosso conhecimento, do nosso intelecto. A gente procura ajuda de tantas coisas, mas a gente esquece, igreja, do espiritual. A gente esquece que existe uma batalha espiritual sendo travada. O que você tem que fazer, irmão, é você entender esse contexto espiritual. É apresentar a sua casa, é colocar a sua vida diante do Senhor, falar, Senhor, eu oro pela minha casa, eu apresento a minha casa diante do Senhor, eu apresento o meu lar, a minha família, os meus filhos. Abençoe essa casa, abençoe meu projeto, abençoe minha empresa, abençoe o meu negócio. O que eu vou fazer, Senhor, diante do Senhor? Que o Senhor vá à frente, que o Senhor coloque as tuas mãos. Eu consagro, igreja, tudo que você faz, você tem que entender isso, você tem que consagrar diante de Deus. Eu, quando vou viajar de avião, a primeira coisa que eu faço, quando eu entro no avião com a minha esposa, eu pego a mão da Vitória, pego a mão da pastora e faço uma oração e falo, Senhor, eu consagro esse voo diante da tua presença, que os teus anjos estejam guiando esse avião, que seja o Senhor a conduzir esse avião. Proteja e guarde, que nós vamos a ter uma viagem em paz e retornar em paz. Quando eu chego num quarto do hotel, eu faço a mesma coisa, eu falo assim, eu consagro esse quarto de hotel na tua presença, que aqui eu vim estar, um momento de paz, de alegria com a minha família. É assim que nós temos que viver, igreja, é consagrar. Mas não, a gente esquece muitas vezes de orar, de consagrar. Aí a gente entra numa batalha muitas vezes natural, carnal, e quer confrontar somente, entender que, eu estou passando essa crise na minha família, e que só querer com a força. Ei, irmão, ore, coloca a sua vida. Pastor, mas eu nunca fiz. Então começa a fazer isso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. O homem é um sacerdote da casa, aquele responsável por trazer a arca da aliança, por trazer a presença de Deus. Mulher intercessora. Entenda isso, igreja. E eu quero que você entenda, quando você começar a ter uma vida assim,
e você começar a ouvir a voz do Senhor, você vai entender que Deus ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus ele vai te conduzir. Já contei história para vocês, N histórias da minha vida. Quando eu queria entrar numa empresa e a empresa era de um amigo meu, e um amigo meu me oferecendo uma empresa aparentemente vantajosa, e eu estava orando, e quando fiz algumas reuniões para entrar na empresa, e quando foi no último momento, Deus falou comigo, Gustavo, através de um sonho. Deus me deu um sonho, e o sonho era a minha vida sendo acabada assim como acabou desse meu amigo. E eu liguei no outro dia para ele e falei, irmão, não quero mais comprar a tua empresa. Ele, por quê? Não estou entendendo, estava tudo certo. Eu falei, irmão, não vou explicar para você, tenho que explicar. Só estou falando para você que eu não decidi, que não vou entrar mais. Por quê? Porque ali eu entendi que a presença de Deus, que Deus não queria que eu estivesse ali naquela situação. O que eu fiz? Eu recuei. Passou mais dia dar lucro, irmão. Eu não quero ter lucro fora da presença do Senhor. Eu não quero ter nada que venha me prejudicar. Se for para ter dinheiro e me prejudicar, não serve para mim. Deus é um Deus de prosperidade, sim, amém? Amém ou não, amém? Deus é um Deus de abundância, posso ouvir amém? Então Ele tem o lugar certo, Ele tem a oportunidade certa, Ele tem o negócio certo. Então o que nós temos que fazer é andar em obediência e falar, Senhor, se o Senhor for, eu quero estar. Então leve o Senhor para a sua empresa, leve o Senhor para a sua casa. Levar o Senhor para a sua casa não é abrir a Bíblia no livro de Salmos 91 e deixá-la aberta. Levar o Senhor para a sua casa é você pegar o óleo de unção, consagrar a sua casa, consagrar a sua família, falar, Senhor, eu não aceito mais a situação que eu estou passando aqui. Eu não aceito mais essa divisão, eu não aceito mais o inferno prevalecer. Não, eu fui chamado para prevalecer, eu fui chamado para avançar na minha vida. Então leve o Senhor, igreja. Não viva na terra, no aperto. Não viva uma situação de constrangimento. Deus não tem isso para você. O versículo 4 e 5 diz o seguinte: assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou dizendo, ai meu Senhor, ele era emprestado. Igreja, nenhum território que chega até nós é conquistado em tapetes vermelhos. Vai ter luta, vai ter pressão, vai ter dificuldade. Não é porque você, sabe, está passando um momento difícil que Deus não está contigo. Deus está contigo nessa situação, irmão. Deus está contigo nessa crise, Deus está contigo nesse problema. E Ele vai te dirigir, Ele vai te conduzir. Esses caras que ele estava ali, ó, pegando o machado e cortando. Pá, 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 pá. E de repente aquele instrumento de corte ali daquela madeira caiu. Você pensa, né? E agora, como é que vai acontecer? Estamos aqui pegando as vigas aqui, cortando as madeiras para fazer as vigas, e de repente o machado cai na água. Eu quero que você entenda, igreja, a tempestade ela vai chegar até nós. Está profetizando? Não, pastor, estou te alertando, para que quando você passar, você tenha a atitude certa. Você lembra quando Jesus abençoou as multidões, e Ele falou para os discípulos, ó, vocês vão para outro lugar, vocês pegam um barco, e vocês vão para outro lugar. O que aconteceu quando os discípulos entraram no barco e foram para outro lugar? Tempestade, irmão. Você conhece a história? Os discípulos ficaram aterrorizados, com medo, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. Porque Jesus estava com ele até no meio da tempestade. Eu quero que você entenda, igreja. Talvez você entrou aqui passando um problema, uma crise, uma dificuldade, e você muitas vezes tem que questionar, onde é que está o Senhor? Onde é que está Deus? Deus está contigo, trabalhando por você, trabalhando pela tua vida, trabalhando pela tua casa, trabalhando pelo teu filho, trabalhando pela tua filha, trabalhando pela tua família, trabalhando pela tua vida financeira. Deus está trabalhando em você em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Deus nos dorme, Deus nos descansa. Deus não para de trabalhar. Então compreenda isso em nome do Senhor Jesus. Deus tem um novo território para você. Diga amém, igreja. Deus tem uma nova posição para você.
A palavra de Deus vai te conduzir a viver coisas novas na sua vida. Deus vai te levar para o outro lado. Talvez você está passando hoje, pastor, eu estou passando um momento difícil na minha vida. É esse momento que vai dar o start para você alcançar coisas novas na sua vida. É esse momento que Deus vai falar, eu estou te empurrando para você viver coisas novas na sua vida. Tem uma percepção espiritual das coisas. E sabe o que é mais interessante? Aquele homem falou o ferro, o machado caiu na água, ele era emprestado. O principal instrumento foi perdido. Aí no versículo 6 ele diz o seguinte: perguntou o homem de Deus, onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. Você já viu isso alguma vez na sua vida, igreja? Ele lançou um pau ali e o machado flutuou. Ele diz, tira-o. Ele estendeu a mão e o tomou. Igreja, tudo aquilo que foi roubado vai flutuar e vai voltar para as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que foi tirado de você, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai trazer de volta para você em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É interessante que sempre que ocorre um ato de autoridade, tem vara. Lembra de Moisés quando estava fugindo, quando tirou o povo da escravidão e estava ali de frente ao mar vermelho? O que ele estendeu, igreja? Uma vara. E mais uma vez aqui, Deus usou um instrumento para operar o milagre. Moisés tocou com aquele cajado nas águas. Cajado fala de autoridade. Cajado fala de algo que Deus nos deu. Deus deu autoridade para mim e para você, igreja. Então, igreja, entenda, na crise não se queixe, levante a sua mão de autoridade e diga, esse negócio, através da palavra de Deus, eu vou vencer essa crise, eu vou vencer essa luta, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer na minha vida. Entenda que a autoridade que Deus te deu é para que você profetize, para que você ore, para que você declare. Você precisa entender quem você é no reino de Deus, igreja. Sabe, eu já fui médico, o médico falou para mim, você tem isso. Eu falei, você está falando isso, não falei para ele. Eu falei, você está falando isso, mas eu, pela minha fé, eu não aceito isso na minha vida. Porque se a última palavra vem de Deus, então é a última palavra que vem do Senhor. Então eu não vou aceitar a situação na minha vida. E às vezes a gente não muda, sabe por que nós não mudamos, igreja? Porque nós estamos aceitando. E a autoridade que Deus te deu, não é para você mandar demônio embora. A autoridade que Deus te deu é para quando você estiver enfermo, você declara a cura, fala, eu não aceito a enfermidade na minha vida, eu não aceito a situação de crise, eu não aceito essa situação de perda, eu não aceito isso na minha vida em nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender isso, igreja. Situações que nós perdemos, eu quando casei perdi tudo que eu tinha, sabe o que eu fiz? Levantei a minha mão e falei, anjos, começa a trabalhar porque vai ser devolvido tudo aquilo que roubaram de mim. E Deus trouxe de volta. Por quê? Porque eu entendo que através da minha autoridade, através da minha oração, Deus vai intervir. Deus vai intervir. E sabe de uma coisa, igreja? Deus te trouxe aqui neste lugar para que você não venha aqui somente para receber, mas para que você venha se levantar nessa condição que você está vivendo, para você mudar a tua realidade. Deus te trouxe aqui para que você entenda que Deus te deu autoridade, Deus te deu unção, para que quando você sai deste lugar, você não simplesmente aceite a situação, mas que você se levante em oração, que você se levante em autoridade, que você comece a profetizar, que você comece a clamar, que você comece a declarar coisas novas na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então entenda isso. Se você está enfermo hoje, pode ser enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade, sei lá das quantas que você está passando aí, se levante e comece a declarar cura. Não se conforme, igreja. Não se conforme. Se você se conformar, você vai permanecer na situação que você está. Por quê? Sabe por quê, igreja? Os céus, eles não vão atender pelas suas lágrimas. Os céus, eles vão atender a tua fé. É fé. A moeda no mundo espiritual é fé. Se você tiver fé, a Bíblia fala, as coisas vão acontecer na sua vida. Fé é um dom repartido por Deus para cada um de nós.
E você está aqui para ouvir a palavra de Deus fala, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, para que você entenda que você precisa lutar pela tua vida. Não lutar com as suas forças naturais, mas lutar de forma espiritual, pelo aquilo que você quer alcançar, pelo aquilo que você quer viver. Você precisa se levantar, igreja, e seja um profeta da sua história. Olhar para todo momento difícil que você está vivendo e falar, liberar uma palavra, declarar uma palavra. Se você está passando por uma situação financeira difícil, declare uma palavra de prosperidade sobre a tua vida. Se você está passando um momento difícil na sua empresa, declare um tempo novo sobre a tua empresa. Quantos estão tentando dizer amém, igreja? Satanás não vai te roubar mais, sabe por quê? Porque você vai lutar contra ele, você vai guerrear, você vai avançar, você vai tomar posse daquilo que é seu, e ele não vai poder tocar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, João 10:10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus denuncia quem é o nosso inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aí Jesus ele fala, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se você desenvolve uma vida com Deus, você vai aprender a guerrear. E se você aprende a guerrear, você vai aprender a acessar a abundância que Deus tem para a tua história, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E você vai desfrutar do melhor de Deus em nome do Senhor Jesus. Quantos querem desfrutar do melhor de Deus, igreja? Plenitude. Deus tem plenitude para nós. Deus tem abundância para nós, em todas as áreas de nossas vidas, igreja. A mudança do Senhor vai tocar na tua casa, vai tocar nos seus projetos, vai tocar na tua família, vai tocar, sabe, em tudo que você colocar as mãos. Você vai para lugares espaçosos, para novas posições. Ainda que o machado caia na água, o Senhor vai fazer flutuar. Ainda que haja tempestade, o Senhor vai te levar para o outro lado. E você vai entender que Deus te conduziu para viver coisas novas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O que está apertado hoje? É importante você entender. E sabe o que paralisa as pessoas, igreja? O medo. O medo paralisa as pessoas. Medo de dar novos passos. Medo de tomar novas atitudes. É interessante que quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão ele teve que se movimentar, ele teve que ter uma atitude, ele teve que ir. Por quê? Porque Deus queria levar ele para um novo território. Jovem, Deus vai te levar para um novo território. Deus vai te levar para um território de desafio. Deus vai te levar para um território novo na sua vida, que vai exigir de você. Uma das coisas que eu tenho na minha vida que eu falo, que todo jovem, porque a nossa cultura do Brasil, ela não tem muito isso, né? O filho costuma ficar com os pais muito tempo, né? Até velho, 30 anos, 40 anos. Lá nos Estados Unidos, a cultura do americano, 17 anos, está embora. Vai embora, vai viver a vida dele. Gente, assim, eu fico olhando para eu tenho duas filhas, né? Eu fico olhando os 17 da minha filha, eu falo, tá amarrado, né? Mas isso aqui traz um crescimento tão grande, porque vai ter que aprender a andar com as próprias pernas, vai ter que pagar conta, vai ter que lavar, vai ter que passar, vai ter que sacrificar. E essas situações vão agregar e muito na vida desses jovens que vão. Eu costumo conversar com as pessoas, né? E na igreja a gente tem muitos jovens aqui que vieram de outro estado, que não moram com o pai, não moram com a mãe, e todos eles enfrentam as lutas. Trabalho para pagar conta, pagar aluguel, né? Sacrifica, estuda. Tem gente que chega aqui na igreja, meu, só o caial, né? Cansado. A Juju é uma, né? A Juju às vezes senta aqui, tá no discipulado, tá dormindo aqui, ó. Ela vem para a igreja, ela trabalha o dia inteiro. Quando ela fazia a faculdade, ela se formou agora. Ela fazia a faculdade, vinha para a faculdade, participava dos cultos, aí o discipulado acabava meia-noite, ficava aqui, direto, eu ia levar ela para a casa dela de carro, ela estava dormindo no carro. Mas isso não tem preço, isso aqui agrega um valor para a pessoa muito grande.
Isso traz um crescimento muito grande. E às vezes as pessoas não querem dar novos passos porque não querem sair da zona de conforto. E uma coisa que Deus quer fazer conosco, igreja, é que a gente saia da zona de conforto. Ele quer que você arrisque. Ele quer que você, queridos, haja pela fé. Não tenha medo de agir. Não tenha medo de tomar novas atitudes, de tomar novas posições. Não tenha medo, sabe, de avançar na sua vida. Interessante, eu estava com um líder aqui meu, o obreiro Eric, e o pastor desafiou ele lá para Samambaia. Estava conversando com o pastor falou, vou desafiar ele então, vai para Samambaia. Eu falei, vai pastor, mano, ele está lá ralando, né? A igreja que era mais perto da casa dele, agora foi desafiado. Agora se você quiser ir para a igreja lá, tem que pegar ônibus, só tem que ralar, mas por quê? A vida é assim, igreja. E às vezes Deus vai te levar para outro lugar, sabe por quê? Para que você possa ter novas atitudes que vão agregar na sua vida, que vão agregar no seu interior. Às vezes você não vai entender, mas é essa situação que Deus está te colocando para que você cresça e avance na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa, não vá reclamando, irmão. Amém? A reclamação não libera a fé. A reclamação não libera o poder de Deus. Ela afoga. Tira da sua mente pensamentos negativos. Tire da sua mente, igreja, uma mente derrotista, apavorada, depressiva, porque a sua mente é o laboratório da sua fé. Por isso que você, ao ler a palavra de Deus gera transformação, e por gerar transformação na sua mente, ela vai trazendo fé na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe por quê? A verdade de Deus confronta as mentiras que nós aprendemos durante toda a nossa vida. E todas as vezes que você permite que a palavra de Deus entre na tua mente, e começa a construir coisas novas, você vai adquirindo fé. Você vai começando a enxergar a sua vida com outros olhos. Você vai começar a entender muitas coisas na sua vida, como eu comecei a entender. Eu comecei a entender tudo a minha vida, tudo à minha volta. Eu entendi principalmente que não existia culpados, que o responsável era eu, e eu tinha que mudar a minha história. Então, igreja, a sua fé é onde Deus constrói. Quando vier o medo, repreenda, declare um versículo bíblico na tua vida. Quando vier o medo, irmão, se posicione. Quando vier uma dificuldade, se posicione, mas não aceite. Não aceite algo te assolar, algo te escravizar. Não aceite. Não fomos chamados para sermos escravos, igreja. Escravo de pensamentos, escravo de sentimentos, escravo de enfermidade, escravo de pessoas maldosas. Não fomos. Hoje ontem eu vi uma live muito interessante da Estila, uma cantora, com a Bispa Ana e a pastora Silvana, que são psicólogas extremamente conceituadas. Elas moram no Rio de Janeiro e elas atendem as pessoas aqui em Brasília. Muitos pastores de Brasília são atendidos pela pastora Silvana, né? E ela estava falando algo bem interessante, chamou muita atenção. Eu estava assistindo com a pastora ontem, e ela falou o seguinte, ela falou, muitas pessoas, o tema era como vencer o luto. E eu quis ver com a pastora, porque a gente perdeu a nossa filha, né? E eu gosto porque a minha vivência, eu venci, a gente conseguiu ter outro filho, mas eu quero cada vez mais obter entendimento para que possa ministrar na vida das pessoas. Ela falou algo bem interessante, ela falou que muitas pessoas, isso aqui, gente, muitas pessoas, ela falou o seguinte, quando um ente querido morre, elas não tocam no assunto, não querem falar. E ela falou que conhecia uma família, e essa família perdeu um ente querido, e eles pararam de sair de casa, eles pararam de viver, e ficaram refém daquela situação. E o filho da Estila, ela morreu, não sei quanto tempo atrás é isso, 3, 4 anos, tinha 18 anos o menino, morreu. E ela enfrentou uma barra muito grande, mas ela falando lá, eu tinha que me levantar, eu tive que me enfrentar, eu não podia ficar refém daquela situação.
Porque se eu ficasse refém, eu ia sofrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Ela falou, não é que eu não sofro, tem momentos que eu sofro, quando tem aniversário dele, eu choro, eu vou na presença do Senhor, mas eu não fico refém dessa situação. Por que eu estou falando isso para vocês, igreja? Que as crises, as dificuldades, os momentos difíceis, elas não podem nos escravizar, nós temos que nos levantar. Nós não podemos ficar prostrados, igreja. Nós temos que nos levantar. Todo momento difícil que você está passando, você tem um momento seu de chorar, você tem um momento seu de ficar para baixo, você tem um momento seu de ficar, até reclamar, é seu direito, mas você não pode prolongar mais isso. Você precisa pontuar, fala, chega, a partir de hoje eu vou virar essa página, a partir de hoje eu vou orar, a partir de hoje essa situação não vai me prender mais, a partir de hoje eu vou me levantar, a partir de hoje eu vou clamar, vou colocar diante do Senhor, a partir de hoje eu vou profetizar isso, algo novo na minha vida, eu vou declarar isso, eu vou profetizar, vou abrir a palavra, vou gerar fé na minha vida. Sabe por quê, igreja? A fé, ela está aí para que você viva, para que você não viva refém, para que você não viva aprisionado. A fé está aí para você se levantar dessa condição e alcançar tudo aquilo que Deus tem para a tua história, em nome do Senhor Jesus. O que você está passando hoje, dificuldade na sua vida? Talvez você tenha aceitado a situação. Pastor, eu estou aceitando a situação na minha vida, eu não vejo saída. Tem saída para você. Eu não vejo como Deus vai me ajudar nisso. Deus vai te ajudar. Pastor, mas você não entende a minha luta está sendo muito intensa, muito grande. A Bíblia fala, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Coloca a situação diante do Senhor. Você já apresentou essa situação diante de Deus? Você já apresentou diante do altar e consagrou e falou, Senhor, está nas suas mãos, a minha parte eu vou fazer, mas eu creio que você vai fazer a sua. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua realidade, igreja. Nenhuma notícia difícil, ela é maior do que a palavra de Deus. Nenhum momento de crise que você passa, ele é maior do que a palavra de Deus. Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia fala que as coisas visíveis e as invisíveis foram criadas por intermédio de Cristo. Tem coisas invisíveis que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas que são disponíveis para mim e para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário está disponível para você. Então você tem que tomar posse, se levantar e falar, chega. Eu não aceito a situação na minha vida. Eu não aceito essa crise. Eu não aceito. Eu creio que Deus vai entrar na minha história e vai mudar. Amém, igreja? Quantos pode dar glória a Deus? Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar os seus projetos, seus sonhos, seu futuro será um futuro surpreendente. A Bíblia fala algo bem forte. A Bíblia fala, o teu começo poderá ter sido modesto, mas o seu último estágio será de grande prosperidade. Como você enxerga o seu futuro? Como você enxerga os dias que estão por vir? Como você tem enxergado o segundo semestre na sua vida? Eu tenho certeza que o segundo semestre será o melhor semestre das nossas vidas. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai derramar algo novo sobre a tua vida. Irmão, eu tenho certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te surpreender nesse último semestre. Pastor, mas a mídia, estão vendo a televisão, crise de meu irmão. Você depende de Deus. Eu não dependo da notícia do homem. Ah, mas o fulano falou isso. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra do meu líder. Amém? E eu quero debaixo dessa palavra, igreja, você que está passando por um aperto e que você precisa de novo território. Você precisa adentrar no novo território na sua vida. Você precisa alcançar coisas novas na sua vida. Você precisa avançar. Você precisa vivenciar coisas novas. Você não quer mais ficar refém da situação. Você não quer mais ficar refém desse problema, dessa angústia. Pessoas que estão angustiadas por situações que têm vivenciado. Às vezes, até esse momento difícil de pandemia, tem assolado. É porque a mídia não fala muitas vezes, igreja, mas o que tem acontecido dentro dos lares por causa da pandemia não tem sido algo fácil.
Quantas pessoas estão vivenciando lutas, batalhas tremendas dentro dos seus lares? Faça presente hoje diante do Senhor, Deus vai mudar a tua história. Amém, amém. Quero convidar a igreja a colocar as mãos sobre o seu coração. A palavra de Deus diz que, como diz no começo do culto, sobre tudo que devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E o nosso coração é o lugar onde o inimigo trabalha, aonde o inimigo tenta nos abalar. O inimigo da nossa alma, ele age em nossas emoções, trazendo ideias, trazendo pensamentos, gerando conflitos, gerando perdas, gerando lutas, colocando uns contra os outros. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda, pela palavra de Deus você vai vencer. Através da palavra dele, você vai vencer. Jesus só venceu o deserto porque ele usou a palavra. Talvez você tenha enfrentado no deserto e você não tenha usado a palavra. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: comece a usar a minha palavra. Comece a declarar a minha palavra. Tome posse da minha palavra. Viva pela palavra. Acredite na palavra. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para nós. E você tem acreditado em quê? Nas promessas ou nas dificuldades? Pastor, eu acredito nas promessas. Se você acredita nas promessas, mas tem aceitado as dificuldades, você não tem acreditado nas promessas. Com a mão no coração, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com Deus das batalhas que você tem enfrentado. Talvez é na sua casa, talvez na sua vida financeira, emocional, sentimental. Talvez você está enfermo, talvez a sua vida financeira está passando por uma crise grande. E a pergunta é: dentro do seu coração, como você está diante dessa luta? Você tem aceitado? Você tem se conformado? Ou você tem falado: eu vou viver coisas novas? Você tem profetizado a tua bênção? Você tem profetizado que dias melhores estão por vir? Você tem declarado portas abertas? Deus te trouxe aqui para te levantar, meu irmão, minha irmã. Deus te trouxe aqui para que você entenda que através da sua fé, através da tua oração, Ele vai mudar a tua realidade. É através da sua vida, meu irmão. Você veio aqui para receber algo. Você veio aqui hoje para receber uma palavra, para te confrontar, para você se levantar dessa condição que você tem enfrentado, para que você entenda que Deus vai te usar. Deus vai usar você para mudar tudo à sua volta. Deus vai usar a tua vida para mudar a tua história, para mudar as circunstâncias à sua volta. Por isso, levante a sua mão. Talvez você nunca levantou a sua mão para orar. Você que está em casa, você nunca levantou a sua mão para profetizar, porque muitas vezes o costume que você tem é de reclamar, é de murmurar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer palavras novas sobre a tua boca. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: chega de reclamar e começa a profetizar. Seja um profeta da tua história, seja um profeta do teu futuro. Abra sua boca para declarar vida e não morte. Abra sua boca para profetizar o que você quer viver e não o que você está vivendo. Por isso, fale com o Senhor. Vamos orar, vamos adorar o Senhor. Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos, igreja. Abre os olhos, meu Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Igreja, de olhos fechados.
eu falar algo com você. Eu quero que você possa ter uma visão agora na sua vida. Sabe esse momento de crise que você está passando? Talvez na sua casa, talvez na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua família. Essa situação, eu quero que você olhe para ela nessa noite. Eu sei que está difícil, eu sei que está doendo. Olhe para essa situação. Tem sido difícil para você. Não tem sido fácil. Mas agora eu quero que você acompanhe o que eu vou falar. Eu quero que você comece a visualizar coisas novas. Eu quero que você comece a enxergar essa situação que você está vivendo, ela sendo mudada, ela sendo transformada. Eu quero que você se enxergue vendo essa situação, você vencendo ela, Deus te dando a vitória, você vivenciando um cenário novo, sem enfermidade, enxergue a cura. Se é uma pessoa da sua casa, da sua família, enxergue ela sendo restaurada. Se é sua vida financeira, enxergue hoje Deus prosperando, as portas se abrindo, você recebendo um convite para trabalhar numa empresa. Eu não sei qual é a situação, mas eu quero que você enxergue a tua vitória nessa noite. Enxergue a tua vitória. Enxergue como você vai estar quando você receber essa vitória. Você vai se alegrar, você vai chorar de felicidade. Você vai lá e falar: Deus me abençoou, Deus mudou a minha história, Deus transformou, Deus abriu porta. Olha para mim, igreja. É isso que você precisa enxergar. É isso que você precisa enxergar e você precisa acreditar que você vai viver. Porque a Bíblia fala que fé é certeza de fatos que nós não vemos. Então o nosso desafio é enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não estão enxergando, mas com os olhos da fé eu estou enxergando. Eu estou enxergando provisão, eu estou enxergando milagre, eu estou enxergando restauração, eu estou enxergando restituição, eu estou enxergando o poder de Deus entrando na minha vida, entrando na minha história e mudando tudo à minha volta. E mudando tudo à minha volta. Eu quero dizer, o que você enxergou é o que você vai viver. É o que você vai viver nesses próximos anos, nesses próximos dias. Em nome do Senhor Jesus, amém? Para a gente finalizar, quero finalizar com isso. Salomão, quando seu pai Davi morreu, ele teve diante dele um desafio muito grande: se tornar um rei, de conduzir o povo. Só que ele não se achava capaz. Ele fez uma oração sincera diante de Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu posse, ele não pediu ouro, ele não pediu prata. Ele pediu para Deus um coração ensinável, ele pediu sabedoria. E Deus se alegrou no pedido de Salomão. E Deus deu sabedoria a ele e falou: ó, porque você não pediu nem ouro e nem prata, você pediu sabedoria para conduzir o meu povo, eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar ouro, eu também vou te dar prata, eu vou te dar tantas coisas que você nunca imaginou que você poderia vivenciar, conquistar. Igreja, sabe o que eu quero dizer para você? Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que significa isso? Se Deus atender um pedido de Salomão, Ele vai atender o nosso pedido. Se Deus deu sabedoria a Salomão, Ele vai mudar a tua história. Mas peça, ore. Se é milagre que você quer viver, peça por milagre, você tem direito a isso. Se é cura, peça por cura. Se é transformação, peça por transformação. Se é restituição, peça por restituição, mas coloca o nome. Salomão foi específico: eu quero dar sabedoria. Deus deu sabedoria a ele. O que você quer viver? Peça para Deus. Deus vai te abençoar, amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga paz, que os anjos do Senhor estão ao teu redor, para te proteger, guardar e prosperar os teus caminhos. Que esse segundo semestre seja o melhor semestre da sua vida, que essa semana seja a melhor semana, que esse mês seja o melhor mês da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te surpreenda nesse novo tempo, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga
Uma salva de palmas, nosso Deus. Estamos encerrados.